Evangelho de João, capítulo 3, o texto áureo da Bíblia Sagrada. João, capítulo 3, versículo 16, até o versículo de número 21. Após a leitura, irmãos, eu quero, por gentileza, que os irmãos mantenham a Bíblia Sagrada aberta nesse texto, para que assim tu possas nos acompanhar com a mensagem nesta noite. Nós temos que nos comportar como os irmãos de Bereia, quando o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, o qual era novidade para eles, mas alguns que tinham manuscritos estavam conferindo aquilo que estava pregando. Amém? Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 21. Quem encontrou diz: glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos estar orando mais uma vez. Deus Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ponho-me mais uma vez na tua santa presença. Reconheço, meu Deus, a minha insuficiência, a minha pobreza de espírito. Reconheço que sou pó e cinza, um caco de barro na mão do oleiro. Deus Santo, em nome de Jesus eu lhe peço, envia teu anjo com Atenais a retirar do teu altar desta brasa viva, para que venha teu servo mais uma vez e me purifique os meus lábios, para que assim eu possa estar profetizando a tua palavra. Dar-me, Senhor meu Deus, a inspiração da tua palavra. Abre o céu sobre a minha cabeça. Dar-me a revelação das Escrituras. Ouça-me, ó Pai, para instruir o teu povo, para levar as boas novas, para pregar o teu santo evangelho. Conceda-me uma língua erudita, uma boa eloquência, para externar com exatidão e profundidade a tua palavra. Usa-me, Espírito Santo, fale através de mim, mais uma vez, em nome de Jesus. Podeis assentar com a liberdade de estar glorificando esse Deus grande, excelso e magnífico. Amém, meus irmãos? O pastor está assim um pouco cansado, irmãos, mas nós vamos lá. Desde sexta-feira para cá, que eu não dormi direito, glórias a Deus. Sexta-feira estavam pegando um período de oração, irmãos, para nós estar fazendo uma reforma doutrinária desse ministério. Então o pastor estava em oração e meditação na palavra de Deus, me estudando até as 3 horas da manhã. E dormi tarde, acordei cedo, 6h40, e não dormi mais. E fui para o monte, meio-dia, e saí de lá às 18h30. E depois fui para uma vigília. Fiquei até as 3 horas na vigília. Fui dormir quase 4 horas. Então, de sexta-feira para cá, não tenho dormido direito. Mas estamos aqui para ser um instrumento de bênção para a tua vida
e para a tua família. A Bíblia diz que é na sua fraqueza que Deus opera o seu poder. Amém? Meus queridos irmãos, nós vemos nesse texto bastante conhecido pela Irmandade, pela Igreja, pela Eclésia, que é um texto áureo da Bíblia Sagrada. Nós sabemos, queridos irmãos, que esse texto está apresentando a grandiosidade do amor incondicional e inexorável do Deus Pai a enviar o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade. Se nós atentarmos, queridos irmãos, havia uma separação entre o Deus e o homem, como vemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos leva a sermos destituídos da glória de Deus. O pecado é a causa do sofrimento da humanidade. E nesse contexto nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor também está descrito na carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo, amados irmãos, entregue à impiedade, à iniquidade, a licenciosidade, a ociosidade, a depravação, a libertinagem, a prostituição, o adultério, mesmo entregue ao alcoolismo entorpecente, mesmo assim Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para resgatar o mais vil pecador, o mais repugnante que está na sarjeta, no fundo do poço. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para resgatar o pecador na face da terra. A Bíblia Sagrada nos diz, queridos irmãos, que este amor, ele era incondicional. Incondicional porque nada pode pagar este amor. Ouro nenhum da humanidade, nenhuma riqueza da face da terra pode pagar aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, meu irmão. Ele demonstrou a grandiosidade do seu amor para conosco. A palavra de Deus vinha nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, porque certo estou que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, amados irmãos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada neste mundo que pode, amados irmãos, nos ausentar deste amor imensurável. Não tem nada, meus amados irmãos, neste mundo que pode, queridos irmãos, quebrar este amor o qual Deus demonstrou através do seu Filho Jesus na face da terra. A Bíblia Sagrada vem a nos dizer, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos diz que havia uma cédula que nos condenava a habitar eternamente nas chamas do inferno, onde o fogo não apaga, onde a ranger de dente, onde o bicho não morre,
uma eternidade por causa do pecado, cuja cédula nos condenava estar destituído eternamente da gloriosa presença de Deus em nossa vida. Mas a Escritura veio a nos dizer, queridos irmãos, em João capítulo 10, versículo 10, que Satanás, aqui tipificando o ladrão, ele veio a não ser para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para pagar o preço desta cédula. Jesus, ele veio para arrancar essa cédula que condenava o homem a habitar eternamente nas profundezas do inferno. Jesus, ele veio, amados irmãos, não para condenar o mundo, ele não veio para condenar o homem, mas pelo contrário, o homem já estava condenado, o mundo já estava condenado. Ele veio para arrancar essa cédula, para arrancar esta maldição do pecado e cravar na cruz, meu irmão. Ele veio para resolver o problema do mundo, ele veio para arrancar o pecado do mundo, ele veio para reconciliar o homem novamente com Deus através do seu sacrifício expiatório naquela cruz. A Bíblia Sagrada nos diz que o mundo estava destituído de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz, por causa deste amor imensurável, incondicional de Deus, ao enviar aquilo que é precioso, o seu unigênito, o seu primogênito, para dar a sua própria vida em resgate de muito. As Escrituras nos afirma, meu irmão e minha irmã, que todos estavam perdidos. Então Deus demonstra o seu amor ao enviar Jesus. A Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem. Diz a Escritura que Jesus, amados irmãos, ele foi instruído na palavra. Com 12 anos de idade, ele já estava dando instruções para os sacerdotes do templo. Diz a Bíblia que ele cresceu em boa estatura e caiu na graça de Deus e dos homens. Diz a Bíblia Sagrada que após Jesus estar na sua fase adulta, diz a Bíblia que ele desce até o rio Jordão a se encontrar com João Batista, o qual era o precursor de Cristo, que estava preparando o caminho para o Messias. As Escrituras diz que Jesus desce até o rio Jordão, vai se encontrar com seu primo João Batista. Quando ele desce nas margens do Jordão, ele é batizado por João Batista. Quem está me ouvindo diz glórias a Deus. Diz a Escritura que quando Jesus estava ali, ele desce, amados irmãos, para ser batizado. Quando ele era imerso sobre as águas, de repente o céu se abriu e uma voz brada dos céus e disse: este é meu filho, a quem me comprazo, a quem me alegro. E de repente uma pomba, queridos irmãos, desce do céu. O Espírito de Deus desce de forma corpórea em uma pomba e repousa sobre Jesus, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. As Escrituras diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, e ali no deserto Jesus, amados irmãos, foi jejuar 40 dias e 40 noites. Ali o próprio Satanás se apresentou para Jesus. O diabo foi tentar Jesus no deserto. O diabo olha para Jesus, todo faminto, ressequido por água, faminto por pão, porque vários dias estar sem comer e sem beber no deserto. E se você atentar para o contexto geográfico, você vai ver, queridos irmãos, que Jesus não está
estava no palácio, Jesus não estava em sua casa, Jesus estava no deserto. E quando a palavra de Deus está se referindo ao deserto, está dizendo ausência de água, ausência de vegetação, é só terra e rocha e pedra, meu irmão, a geada da noite e o calor do dia. Ele suportou a geada do deserto, ele suportou o calor, amados irmãos, do dia no deserto. E o diabo, quando viu Jesus faminto e sedento, ele se apresenta para ele e diz: se tu é o Filho de Deus, faz que esta pedra se torne pão. Jesus olha para o diabo e disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ali Jesus estava refutando a palavra, amados irmãos, do diabo com as escrituras, meu irmão. E tu sabe o que eu aprendo com esse contexto? Que no meio do deserto não precisamos, queridos irmãos, demonstrar algo sobrenatural para vencer o diabo. Só basta você usar a palavra de Deus para derrotar Satanás, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, amados irmãos, ela vem da boca de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus sai do deserto, ele vai, escolhe 12 discípulos para a escola apostólica. Ali ele prepara o seu discípulo e começa, queridos irmãos, a vocacioná-los, a comissioná-lo para a grande tarefa de evangelismo, de anunciar as boas novas, de levar o arrependimento, de levar a luz aos perdidos, de levar o amor imensurável, incondicional de Deus à humanidade. Diz a Bíblia Sagrada que naquele momento que Jesus estava preparando o seu discípulo, mais 70 agregaram. Ele prepara 70 para fazer a obra missionária, manda de 2 em 2, amados irmãos, para evangelizar, para levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É como eu mencionei no início desse culto, o objetivo, amados irmãos, primordial do Evangelho de Jesus Cristo é para alcançar as almas que estão destituídas, é para alcançar as almas que estão perdidas, é para alcançar as almas que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida destituída da presença gloriosa de Deus. Então Jesus prepara 70, manda de 2 em 2 para anunciar as boas novas. Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos curavam os enfermos, expulsavam os demônios, operavam sinais e maravilhas, e muitas pessoas agregaram o corpo de Cristo ao receber o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E tu sabe o que eu aprendo com esse texto, meu irmão? Uma necessidade impacável da igreja odierna, amados irmãos, despertar nesses últimos dias para o evangelismo, para levar este amor incondicional à humanidade. Nós estamos vivendo no período, queridos irmãos, que muitas pessoas estão acomodadas na sua zona de conforto, dentro das suas igrejas pomposas, luxuosas, com ar-condicionados, com protunas luxuosas, mas não querem levar as boas novas, não querem levar o amor de Jesus por meio da sua palavra. É tempo da igreja de Jesus Cristo despertar para o evangelismo, é tempo da igreja de Jesus Cristo levar as boas novas, é tempo da igreja de Jesus Cristo sair da sua apatia, da sua dormência espiritual, do seu mundo mesquinho, o seu mundo de ostentação, de luxúria, de promiscuidade, de acomodação, e levantar a cabeça, olhar para o horizonte e olhar para a seara que está madura, meu irmão. Nós temos que nos despertar para levar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É tempo, meu irmão e minha irmã, da igreja acordar. A igreja estar acomodada. Jesus, ele veio a este mundo por causa do amor do Pai, o amor imensurável e condicional. Jesus, ele veio a este mundo para nos levar novamente para o estado qual Deus criou a humanidade, para desfrutar da sua glória, da sua Shekinah, do seu amor, da intimidade, da comunhão com Deus, meu irmão. O pecado tirou essa intimidade, o pecado tirou esta proximidade que o homem teve no passado com Deus, mas ainda há esperança, ainda há uma oportunidade para nós desfrutarmos novamente desta paz e deste amor, meu irmão, através de Jesus Cristo, o Nazareno, através do Evangelho, através das boas novas, através da palavra inerrante, inefável de Deus, meu irmão, o qual Deus está a levantar a sua igreja. Ei, olha para cá, deixa eu dizer para você nesta noite, a igreja, ela foi criada para cultuar a Deus. A igreja foi criada para a irmandade se socializar entre ela, para ter unidade, amor para com o próximo. E terceiro, a igreja foi criada para um quartel general, para levantar discípulos, meu irmão, para levantar outros homens e mulheres que estão cheios do Espírito de Deus, para anunciar o Evangelho aos quatro cantos da terra. E tu sabe o que está acontecendo? A igreja está negligenciando algo que Deus determinou. A igreja está negligenciando aquilo que Deus estabeleceu. A igreja está negligenciando o mandamento, amados irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo 16, no versículo 15 a seguir: e de todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, meu irmão. Isto que é o objetivo, o propósito da igreja na face da terra. Você não foi vocacionado a estar na casa de Deus para ficar aí sentadinho, acomodado, com a perna cruzadinha, com os braços cruzados, com a boca cerrada. Não, senhoras e senhores, Deus lhe chamou para agregar ao seu corpo. Deus pegou você, queridos irmãos, para incestar na videira verdadeira, para você dar fruto para Ele, para você dar fruto para Ele, para você dar fruto para Ele. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, meu irmão. Desperta, igreja, desperta enquanto há tempo, porque estamos vivendo no milhar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se houve uma época, queridos irmãos, de tamanhos sinais que está sobre a face da terra. Se você atentar com nitidez, com a sua visão óptica, você vai ver que o mundo está debaixo do juízo divino, meu irmão. A justiça de Deus está sendo derramada sobre a face da terra. Nunca se houve uma época de tamanha cataclismo e catástrofe como está a suceder na humanidade. Uma pandemia que está a dizimar os moradores da terra. Isso é o juízo de Deus. Nunca se houve uma época de tamanha catástrofes ambientais como está a suceder nesta geração. É terremotos que estão devastando cidades inteiras, tsunami que estão devastando toda a cidade litoral, vulcões que estão em erupções, jorrando lavas e destruindo tudo que está em sua frente. Eventos, amados irmãos, de 200 até 230 quilômetros por hora que estão destruindo cidades inteiras. Furacões, amados irmãos, que estão arrasando a plantação e todas as cidades, causando um caos na humanidade. A nos dizer da enchente que estará
entrando fortes chuvas, semelhante ao dilúvio, na época da geração diluviana, que estão destruindo cidades inteiras, deixando milhares de famílias desabrigadas por causa da inundação. Em todas as partes do globo terrestre estará acontecendo um caos. Isto é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai ficar aí dormente? Até quando você vai ficar aí inerte? Até quando você vai fingir que não está vendo, que não está ouvindo? Meu irmão, minha irmã, Deus está anunciando a sua igreja para um despertamento, porque Ele já fez a sua parte. Ele demonstrou o seu amor incondicional, o seu amor imensurável, a enviar Jesus para resgatar a humanidade. Mas a humanidade está virando as costas para Deus. A humanidade virou as costas para Deus. A humanidade não quer obedecer a Deus. A humanidade não quer se sujeitar a Deus. A humanidade quer viver uma vida de impiedade, uma vida de promiscuidade, uma vida de anarquia, uma vida de licenciosidade, uma vida de depravação. Entregue o seu hedonismo, o seu bacanal, vivendo uma vida relativizada, fazendo os seus próprios caminhos, as suas próprias regras, achando o que pensa, o que acha, da maneira que pensa. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, por causa desse comportamento desastroso que está sobre a humanidade, Deus está derramando a sua ira sobre a face da terra. Então abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Deus está alertando a humanidade para se vestir de pano de saco, dobrar o seu joelho, jejuar e suplicar pelo perdão de Deus. Jesus, ele veio e prepara os seus discípulos, e diz a Bíblia Sagrada que após passar alguns anos, o qual ele estava a semear as boas novas, levando o amor do Pai nos quatro cantos daquela geração, de repente, meu irmão, Jesus, ele é perseguido, ele é caluniado. Os fariseus e os saduceus, legalistas, amados irmãos e religiosos da sua época, começaram a perseguir Jesus. Tu sabe quem é que persegue a igreja? Você sabe quem é que persegue o homem e a mulher que vive o verdadeiro evangelho, que anda na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, a santificação? Tu sabe quem é que persegue a igreja verdadeira? A igreja que não se parece com o mundo, a igreja que não se veste como o mundo se veste, a igreja que não fala como o povo do mundo se fala, a igreja que não anda na licenciosidade, na depravação sexual, na prática do homossexualismo, lesbianismo, a igreja que não tem prazer em viver como o povo do mundo vive. Tu sabe quem persegue esta igreja? Os religiosos, fariseus, saduceus da atualidade. Quem perseguiu Jesus não foi o povo. Quem perseguiu Jesus foi os fariseus, portadores da lei de Moisés. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão esquecendo do amor de Deus. Os fariseus foram criticados não porque eles tinham conhecimento da Torá. Os fariseus não foram criticados porque eles observavam os mandamentos. Os fariseus não foram criticados por Jesus porque eles praticavam a Torá, os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordenâncias de Deus. Os fariseus e saduceus, legalistas e religiosos daquela época foram censurados, criticados, reprovados por Jesus por falta de amor e misericórdia.
Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que abraçar a alma. Não podemos rejeitar as almas. Não podemos lançar fora as almas do corpo de Cristo. Não tem pecado que não seja perdoado, meu irmão. Jesus, ele pagou o preço para redimir a humanidade. Ele veio, se fez carne, foi crucificado no madeiro. E quando ele estava pendurado, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E tu sabe o que aconteceu? Jesus brada: Tetelestai, que quer dizer está consumado. O pecado, a cédula que nos era contrária, que nos condenava a habitar eternamente no inferno, Jesus, ele pega o pecado, pega a cédula que nos condenava e ele coloca sobre si. Todo o pecado, toda uma maldição que estava sobre a humanidade veio para Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus estava naquela cruz, ele se tornou maldito, ao ponto de o próprio Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira, se ausentar do seu Filho, porque ele se tornou maldito, porque o pecado nos separa de Deus. Você está vendo a gravidade do pecado, irmãos? Você está vendo o poder do pecado? Você está vendo a consequência que o pecado gera no ser humano? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus se fez maldito no meu e no teu lugar. Ele pegou o teu pecado. Ele pegou todos os tipos de pecados sobre a humanidade. O pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado da jogatilha, do engano, o pecado da insinciosidade, da libertinagem, da ociosidade, da depravação, do homossexualismo, do lesbianismo. Todos os pecados que estavam sobre a humanidade foram para Cristo. Ele se fez maldito ao ponto de Deus Pai se ausentar do seu Filho. E tu sabe o que aconteceu? Jesus naquela cruz, em agonia, sobrecarregado, sentindo o peso da maldição, carregando o fardo do pecado sobre si, de toda a humanidade. Meu irmão, ele não carregou, não foi só o seu pecado. Ele não carregou somente o teu pecado. Ele carregou todos os pecados, desde Adão até o último homem da face da terra. O peso era imenso sobre Jesus, ao ponto dos céus se tornar negros. Naquele momento que Jesus estava pendurado naquela cruz, os céus se fecharam, um grande terremoto começou a suceder. Deus, amados irmãos, abandona o seu Filho, se ausenta de Jesus, porque o pecado afasta de Deus. O pecado é a causa da destituição entre o homem e Deus. Deus, ele não pode tolerar o pecado, e o pecado estava sobre o seu Filho. Jesus, pela primeira vez, não sentia a presença do Pai. Quando Jesus não sentiu mais a presença do Pai, ele entra em desespero, em agonia, e começa a dizer: Eli, 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 sabactani. Sabe o que é dizer? Deus meu, por que me desamparaste?
por que me desamparaste? E quando Jesus, naquele momento agonizante, aquele momento que ele carregou sobre ele o seu pecado de toda a humanidade, se tornou maldito, ele olha para Deus e disse: a ti entrego o meu espírito. Atenta, meu irmão, atenta ao que Jesus fez. O salário do pecado é a morte. Nem a própria morte teve poder contra Jesus. Não foi a morte que matou Jesus. Ele entregou seu espírito ao Pai. Porque mesmo ele carregando sobre si o veneno, se fazendo como a serpente que Moisés colocou em cima do haste, simbolizando o Cristo, e todos aqueles que olharem para a serpente de bronze eram curados do veneno da serpente. Tu sabe o que significa? Todos aqueles que olharem para a serpente de bronze, que olharem para o maldito que se fez maldito naquela cruz, que olhar para o Cristo, o veneno que está em tuas veias, chamado pecado, é retirado da tua vida, lançado sobre Cristo. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Naquele momento que Jesus entrega o seu espírito ao Pai, um grande terremoto aconteceu. O chão começa a tremer, terremoto começa a abalar, um terremoto tão grande que nenhum, amados irmãos, daquele povo presenciou um terremoto como aconteceu naquele momento, porque os céus se enegreceram e o terremoto começou a sacudir, ao ponto das catatumbas do cemitério se abrirem e as pessoas ressuscitarem, meu irmão. E a Bíblia Sagrada diz que o terremoto foi expandido em toda aquela região, até chegar no templo em Jerusalém. E o templo começou a estremecer, e o véu que dividia o lugar santo, o lugar santíssimo, foi rasgado de alto a baixo. Queridos irmãos, tu sabe o que significa isso? Que aquilo que nos separava do lugar santíssimo foi rasgado. O sangue do Cordeiro, o sangue que nos propiciou, que nos redimiu, o sangue de Jesus vertido naquela cruz, ele nos reconciliou novamente ao lugar santíssimo, a presença do Pai. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você está vindo, se você não confessar a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, o pecado que está sobre as tuas veias, o veneno da serpente não será arrancado. Ninguém vai ao Pai a não ser por Filho de Deus. E João capítulo 14 versículo 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 12 nos diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, por gentileza. Jesus é o caminho, a verdade. Esse nome tem poder para mudar a tua história, meu irmão. O céu não é para quem quer.
O céu é para quem luta para ir para lá. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista até agora se faz violência e pela força se apodera dela. Nós temos que lutar, meu irmão. Nós temos que lutar pela nossa coroa. Lute pela tua coroa, meu irmão. Não perca a tua coroa. Não deixe que esse pecado te leve para o inferno. Mude a tua história. Se entregue ao Filho de Deus. Lance sobre ele o teu pecado. Confesse-o como teu Senhor e teu Salvador. A Bíblia diz em Mateus 10:32 que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar-me diante dos homens, eu confessarei a ele diante de meu Pai. Ele está dando sinal. Ele está alertando você. Ele está mostrando que o tempo está acabando. Irmão, já é quase meia-noite. Ele está voltando. Ele está voltando. Já é quase meia-noite. O caos está sobre a terra. Guerra e rumores de guerra. Você pensa que esse conflito que está tendo aí é acidente de percurso? Isso é cumprimento da palavra de Deus. Ele está voltando, irmãos. O amor de Deus é tal, o amor de Deus é imensurável, é incondicional, que Ele permite esta pandemia, permite esse caos sobre a terra, esta catástrofe ambiental, para despertar a humanidade, para que assim eles possam se arrepender e confessar o seu Filho como seu Senhor e Salvador.